Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito aí. Último dia de março, último dia do nosso preceito de março. Deus é amor. Que coisa linda que a gente trabalhou esse mês, né, gente? Trabalhamos aí o amor, trabalhamos aí o amor ao próximo, trabalhamos aí o receber, o doar, trabalhamos aí várias verdades, né? Várias leis que faz com que a gente progrida na nossa vida, prospere na nossa vida e acredite cada vez mais aí no nosso potencial infinito, na nossa capacidade infinita que Deus nos deu, né, gente? Porque para isso que a gente veio aqui, Deus nos deu capacidade infinita. Basta a gente o quê? Sintonizar na frequência de Deus. Então, por isso, este livro, deixa eu mostrar aqui, que acho que faz tempo que eu não mostro, né? Preceitos de Luz, do Masaharu Taniguchi, da Seicho Noye. Estamos aí no preceito de março e o título é Deus é Amor. Maravilhoso, né? Então, hoje, último dia de março aí, vamos ver o que nos aguarda, né? Eu tô ansiosa para abril. O que vai nos ajudar aí, o que vai trazer de estudo para nós praticarmos no nosso dia a dia, porque como eu falo, né, gente, o lema aqui do canal é o que? Através da repetição, da prática, nós chegamos à perfeição que nós tanto queremos, não é verdade? Vamos lá para o nosso preceito de 31 de março, último dia do mês. Amar é acreditar na imagem verdadeira. Amar não é sentir compaixão. Quando se diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, não significa que devamos sentir pena de Deus em absoluto. Amar é acreditar na perfeição da imagem verdadeira do outro e reverenciá-la independentemente da forma que ele esteja manifestado. Compadecer é considerar o outro um incapaz, ou seja, é menosprezá-lo. Amar a si mesmo não é sentir autopiedade. Sentir autopiedade é uma injúria contra si próprio, mas respeitar a si mesmo, acreditando na perfeição absoluta da imagem verdadeira, é amar verdadeiramente a si próprio. Olha só, que coisa linda, né, gente? Quando a gente fala aqui, né? Lembra que em outros preceitos ele já falou, e eu comentei com você uma preleção que teve lá, né, na igreja, e uma vez eles falaram, e é verdade mesmo, quando a gente tem pena, quando a gente sente aquela dó, né? Aquela pena, ó, coitado. A gente tá se colocando num patamar maior do que aquela pessoa. E nós não somos maiores que ninguém. Nós somos iguais perante Deus. Nós somos iguais, somos filhos abençoados, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a gente tem dó, quando a gente tem pena, olha só o que ele está falando aqui. A gente está se colocando num patamar maior, né? Acreditando que aquele ser que está ali na rua, né? Um mendigo pedindo, né? Ou uma pessoa que está passando por alguma necessidade ou por uma doença, a gente está se colocando num papel maior que ele, achando que ele não é filho de Deus, que ele fez alguma coisa para estar passando por aquilo. E não é verdade, né? Quando a gente sente isso, a gente não está sendo honesto, a gente não está olhando a verdadeira imagem daquele filho de Deus. A gente está olhando ele, vamos falar aqui dos olhos de Deus, né? A gente está olhando ele com os olhos carnais e não com os olhos de Deus, e não com os olhos espirituais. Então, quando a gente olha as pessoas que a gente tem dó, pena, é isso que a gente tem que pensar. Peraí, por que eu tô sentindo pena dele? Ele também tem a mesma capacidade que eu. Ele também é filho de Deus assim como eu. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente sai daquela... A gente desce, né, do pedestal e coloca o outro também junto com a gente ali, no mesmo lugar. Ele só está passando por ele só está manifestando aquilo que ele criou na vida dele. Então o que você faz com essas pessoas? Você abençoa.
Eu tenho feito isso. Ai, Deus abençoe. Eu abençoo você, que você seja sempre abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é imagem verdadeira, harmonia, perfeição e beleza diante dos meus olhos. Então, conforme você for fazendo esse exercício dos meus olhos são os olhos de Deus, você vai começar a olhar as pessoas, todos, né? Mesmo um mendigo, um doente, ou seja lá o que for aí que você está julgando, né, criticando, né, achando que ele é um coitado, você vai começar a olhar ele com os mesmos olhos de Deus, que ele é sim filho de Deus, assim como eu, assim como você, que merece toda a abundância, toda a prosperidade, toda a saúde, toda a fartura, toda a abundância, todo o amor de Deus na vida dele, assim como na sua também. Então, olha só que insight maravilhoso aqui, né, gente? Aqui, ó, ele tá falando, amar não é sentir compaixão. Quando se diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, não significa que devamos sentir pena de Deus em absoluto. Amar é acreditar na perfeição da imagem verdadeira do outro e reverenciá-la independentemente da forma que ele esteja manifestado. Então, como a gente fala, né? Um assassino, um ladrão, é você olhar aquela pessoa com os olhos de Deus realmente e amar, olhar como imagem verdadeira que ele é, perfeição. Então, olha só que ele fala aqui, né? Sentir autopiedade é uma injúria contra você mesmo. Então, às vezes a gente fala, ai, coitada de mim, olha tanta coisa que eu passei, olha, perdi isso, olha, perdi aquilo, né? Fica lá igual aquele, tinha um personagem antigo, ó céus, ó terra, ó vida, né? Então você tá tendo autopiedade de você mesmo e aí não acredita naquela força interior que tá aí, ó, pulsando para manifestar todo esse poder, toda essa magnitude, toda essa magnificência que você já é. Então, presta atenção aqui, ó. Acreditando, mas respeitar a si próprio, acreditando na perfeição absoluta da imagem verdadeira, é amar verdadeiramente a si próprio. Então, quando a gente se ama, né? Quando a gente se ama, quando a gente se elogia, eu sou rica, eu sou maravilhosa, eu sou um sucesso, eu sou magnífica, eu sou absoluta, eu sou abençoada, eu sou inteligente, eu sou filha de Deus, perfeita, criada à sua imagem e semelhança. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Então você já começa a mudar aí a sua energia, a sua frequência. Lembra do desafio nosso, né? O que é o nosso desafio essa semana? É você escrever em poucas linhas o agradecer, o abençoar e olhar todas as coisas do céu e da terra, né? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição e beleza. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição e saúde. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição e prosperidade. Aí você vai colocar aí o que você quer que seja, né? 3 linhas eu falo, né, no desafio de segunda-feira. Se vocês não estão acompanhando, acompanhe lá toda segunda-feira. Essa foi a 5ª semana do desafio, então tá assim maravilhoso. Só de você escrever 3 linhas, gente. Escreva, pense numa frase de abençoar, agradecer e colocar a imagem verdadeira lá no que você quer resolver: emprego, falta de dinheiro, saúde, prosperidade. Coloque lá, faça antes de dormir ou ao acordar, mas faça, porque isso vai entrando na frequência de Deus. Como eu já falei para você, tô preparando o material aqui que tá ficando maravilhoso para vocês realmente entrar na frequência de Deus com essas afirmações bíblicas maravilhosas e juntamente aí com a frequência do Tesla, né, que tem uma frequência aí neural maravilhosa, justamente para entrar aí no teu subconsciente e você sintonizar com essa potência infinita que há dentro de você. Vamos ler mais uma vez aqui?
Amar é acreditar na imagem verdadeira. Amar não é sentir compaixão. Quando se diz amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, não significa que devamos sentir pena de Deus em absoluto. Amar é acreditar na perfeição da imagem verdadeira do outro e reverenciá-la, independentemente da forma que ele esteja manifestado. Compadecer é considerar o outro um incapaz, ou seja, é menosprezá-lo. Amar a si mesmo não é sentir autopiedade. Sentir autopiedade é uma injúria contra si próprio, mas respeitar a si mesmo, acreditando na perfeição absoluta da imagem verdadeira, é amar verdadeiramente a si próprio. Que lindo, né, gente? Então vamos pensar aí, você tá amando, como eu até escutei uma frase hoje, amar o bonito, né? Ele até teve um preceito, né? Esse mês, amar o bonito é muito fácil. Amar o bonito é fácil. Eu quero ver você amar o feio. Eu quero ver você amar uma pessoa que você tem piedade, que você tem pena. Porque isso não é amor. É o que ele tá falando aqui. Amor é bem diferente, né, gente? Amor é livre. É alegria. É felicidade. É tudo que há de mais belo no mundo. É o amor. É esse sentimento maravilhoso. É essa emoção maravilhosa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito, potências infinitas. Até amanhã, 1º de abril, mês novo com os nossos preceitos. Eu aguardo vocês amanhã. Até lá.